Chegamos a Êxodo 18. Meus irmãos, é uma espécie de intervalo que nós temos aqui no relato do Êxodo, é a chegada desse homem, um sacerdote midianita. Sacerdote sabe-se lá de que Deus. Entretanto, no primeiro capítulo, ou primeira parte do capítulo que nós lemos, a gente vê que toda a ação está centrada nele. Veja, versículo 1, ora Jetro. Versículo 2, Jetro, sogro de Moisés. Versículo 3, veio Jetro. Versículo 9, alegrou-se Jetro. Versículo 12, entrão Jetro. Parece que é tudo escrito para descrever o que aconteceu com ele, e eu acho que a razão está no versículo 11 e versículo 12. Veja o 11. O que de Jetro diz: agora sei que o Senhor é o maior que todos os deuses. Se isso aqui não for uma confissão de fé, uma profissão de fé, a impressão que tem é que aqui nós temos a conversão de Jetro. E no 12, então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, não para seus deuses, mas para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. A primeira parte é a conversão de Jetro, não há a menor dúvida. Os midianitas são um povo meio estranho na relação do Êxodo. Em Números nós vamos ver que Moisés insiste para que um filho de Jetro vá com eles. Não se pode falar exclusivamente mal, nem exclusivamente bem dos midianitas, mas era um povo paralelo a Israel. E aqui nós vemos que o sacerdote deles, pelo menos um dos sacerdotes deles, é convertido ao Senhor, mas não acompanha o povo à terra prometida. A segunda parte é o conselho que esse sacerdote dá. Irmãos, eu não vou falar muito sobre isso por uma razão muito simples. Existem até organizações com esse nome. Existem palestras e palestras motivacionais, organizacionais, a respeito do conselho de Moisés. Uns destacam que Jetro estava de longe e podia ver melhor o pano de fundo. Outros destacam que Jetro estava de longe, podia ver melhor o que estava acontecendo. Outros destacam que Jetro era um homem astuto e tinha uma mente brilhante, e assim por diante. Uns falam de um jeito, outros falam de outro. Mas os conselhos de Jetro são muito interessantes para nós, e só um deles não pode ser aceito. Repare, os conselhos estão do versículo 19 ao versículo 20. Ele fala com Moisés: seja um sacerdote, represente o povo diante de Deus e leve suas causas a Deus. Esse é um conselho que nós não podemos aceitar. O sacerdote hoje é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E os sacerdotes são todos, o sacerdócio é universal de todos os santos. O pastor que tenta se colocar como sacerdote de um povo e levar suas causas a Deus, está cometendo o erro de um padre. O padre que faz isso. O pastor não tem o direito e nem o dever. Ao fazer isso, ele torna-se um anticristo, substituindo Cristo. Cada um tem que levar suas causas a Deus mediante o sumo sacerdote que é Jesus. Então, esse conselho nós não podemos aceitar. Se naquele dia Moisés era de fato um sacerdote, tanto é que Moisés é uma figura perfeita de Cristo, Moisés não é 100% um tipo 100% fiel a Cristo, porque ele não entrou na terra prometida. O resto, ele é exatamente o tipo mais perfeito de Cristo que nós encontramos no Velho Testamento é Moisés. Mas o resto nós podemos encontrar. Veja o versículo 20. Podemos aceitar. Veja o versículo 20. Seja um professor. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Isso aqui deve ser obrigação para nós. Isso é uma boa instrução para nós, pastores.
O dever que nós temos com a igreja, ensinar os estatutos e a lei de Deus. Fazer com que as nossas ovelhas saibam qual o caminho em que devem andar e as obras que devem fazer. Isso está na nossa alçada e é dever nosso. É claro que a organização de Jétro é uma organização muito interessante, de 100, de 50, de 10. Ele vai dividindo o povo em escala. É muito utilizada no sistema coreano. Poucas vezes eu vi isso na igreja presbiteriana, mas é um desafio que eu acho que os pastores devem ter, de tomar seus presbíteros e dizer, olha, fique mais próximo do pessoal que mora mais perto de você, no seu bairro. Ande com eles, visite-os, ore por eles. Os presbíteros também são pastores. Só que os presbíteros não cabe o que está no versículo 20. Eles podem orar, eles podem estar diante do povo, mas o dever de ensinar os estatutos, a lei, as leis, os caminhos e as obras que devem fazer, isso é cargo do pastor. Versículo 21, Jétro manda a Moisés, seja um líder, ou seja, procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Parece que se replica em Paulo quando escreve a Timóteo, para que Timóteo encontre pessoas que transmitam a outros que vão transmitir. Não é antibíblico, ao contrário, devemos fazer isso. Mas comece com os presbíteros da sua igreja. Eles foram ordenados para tanto. Mas o melhor conselho está no versículo 23. Se fizeres isto e assim Deus te mandar, seja submissa a Deus. Jétro entendeu o seu papel de recém-convertido. Ele dá o conselho a Moisés, mas ele diz, faça assim, se Deus te mandar. Ou seja, que Deus confirme as minhas palavras. Isso deve ser um conselho para nós. Vamos atentar para a boa lição de Jétro, mas vamos fazer aquilo que Deus nos colocar para fazer.